Opa, e aí turma, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, nós aprenderemos como otimizar essa peça aqui, ó, para ser fabricada na impressora 3D. Uma das grandes utilidades de uma impressora 3D é a prototipagem rápida e através da criação do modelo em 3D no software CAD, que a gente viu aqui no último vídeo, é possível a gente buscar uma imagem como referência, modelar um produto e em cima dele a gente fazer ali todas as otimizações para ele ser fabricado numa impressora 3D. Nesse caso aqui, a gente teve que observar exatamente a melhor orientação na mesa de impressão e junto com algumas outras configurações, como o suporte, a gente consegue ter peças de qualidade e também de extrema resistência como essa daqui, beleza? Então, dependendo aí do seu produto, você vai selecionar o melhor material, tá? Seja ele ABS, PLA ou PETG, é muito importante que você faça essa escolha antes, porque é exatamente com ela que a gente vai fazer ali as configurações no software de fatiamento, beleza? Pessoal, então a primeira coisa que a gente tem que ter aqui é exatamente o modelo salvo em STL. Então, depois de modelar o seu produto dentro do Fusion 360, tá? Seja ele um conjunto ou uma peça isolada, é necessário salvar esse mesmo arquivo como STL. No canto esquerdo superior aqui no meu programa, eu tenho todos os corpos, tá? Essa daqui é minha árvore de projeto. E dentro dela, a gente consegue ir no corpo em específico, clicar com o botão direito e clicar nessa opção aqui, ó, salvar como malha. É o primeiro passo para a gente trazer todas as configurações de medidas que a gente colocou dentro do programa. Tá? Então eu posso vir aqui dentro dessa opção tipo de unidade, colocar em milímetro, que é exatamente a unidade de medida que foi criada essa peça. A gente consegue colocar um refinamento alto aqui, que é exatamente a quantidade de divisões, né, dessas malhas para que ela fique mais preciso. Tá? Eu posso vir aqui e dar um OK e vou selecionar aqui exatamente na pasta onde eu quero salvar essa peça, beleza? Então, depois de salvo, eu vou clicar em OK, vou buscar lá dentro da minha referência, né, exatamente o diretório dessa peça, e eu vou jogar essa peça aqui para dentro do software de fatiamento. No caso aqui, nós utilizaremos o Ultimaker Cura, tá? Então, tem duas opções aqui. Ou eu posso vir aqui nessa opção no canto esquerdo, eu vou ajustar aqui essa tela para que ela fique exatamente com todas as características para a gente conseguir observar bem. E aqui eu já consigo colocar as configurações da minha peça. Consigo colocar a quantidade de material interno, consigo colocar a quantidade de paredes, consigo colocar a quantidade de teto, base, tá? Fora as outras configurações que fazem com que a minha peça ela saia com qualidade. Um exemplo disso é a velocidade de impressão e também a temperatura. Quando a gente regula bem a temperatura ali junto com a retração e tudo mais, ela sai exatamente de forma uniforme em toda a peça. Lembrando que a peça, para ela sair perfeita, ela tem que estar constante, tanto na vazão de fluxo, quanto na altura de camada, quanto na temperatura. Se durante a sua peça, né, quando ela está fabricando ali, tiver variações dessas configurações, possivelmente ela vai sair com marcas e isso não é legal, tá? Então por isso a gente vai levar isso em consideração aqui. Então eu vou jogar essa peça aqui para dentro, eu posso clicar nesse canto superior esquerdo aqui, tá? Buscar lá na minha pasta, ou eu posso simplesmente pegar minha peça e arrastar aqui para dentro do programa, beleza? Para ficar melhor ainda a visibilidade aqui dessa otimização, a gente consegue alterar a escala dela ou não, tá? Mas como a gente já fez esse produto com medidas dentro do software CAD, não é necessário. Então aqui a gente pode aumentar ou diminuir essa escala. Nesse caso aqui, só para representação, a gente vai deixar 150, tá? Eu vou alterar a dimensão, a rotação, na verdade, dessa peça. E é aqui que a gente vai colocar a orientação necessária para que essa peça tenha mais qualidade ou também qualidade em aspecto visual. Aqui a gente pode considerar esses dois fatores e quando a gente precisa aí de uma resistência maior, é necessário que essa peça ela seja orientada na mesa no sentido horizontal, tá? Ou seja, a partir da deposição de matéria-prima em cima da peça, em cada camada ali, ela vai deixar uma resistência maior por conta da tração que ela pode sofrer ali no uso dela, tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Como essa peça ela foi fabricada assim, quando eu faço esse esforço mecânico nesse sentido, tá? De cima para baixo aqui, ela vai ter uma resistência, porque o filamento ele foi depositado nesse sentido aqui, beleza? Então, pessoal, vindo aqui na peça, a gente já consegue
ter duas opções, né, basicamente. Ou a gente pode fabricar ela assim, né, e colocar um suporte nessa parte de baixo. Toda vez que a gente coloca um STL dentro do programa de fatiamento, caso alguma parte esteja vermelho, é necessário utilizar o suporte, porque essa é a representação que o programa já nos dá, tá, para essa configuração. Nesse caso, como a gente precisa de uma resistência maior, naquele sentido que eu passei para vocês, a gente vai colocar ela nessa orientação aqui. Então a gente pode ou partir para esse lado aqui, tá? Nesse lado eu precisaria de mais base de suporte aqui, né? Ou para o outro lado, tá? Quando a sua peça ela não tem uma face totalmente uniforme, o que a gente pode fazer? Clicando nessa peça dentro do Ultimaker Cura, eu tenho essa opção aqui, ó, em rotação, alinhar na mesa, tá? Então eu posso clicar aqui que ela vai alinhar exatamente essa parte azul claro aqui, ó, toda na mesa, tá? O que vai facilitar aí para que a peça não desgrude e também não dê problemas aí durante toda a impressão. Fechou? Então depois de ter orientado a peça aqui como o necessário, a gente vai partir aqui para as configurações. Como é que a gente faz a configuração aqui no Ultimaker Cura? O primeiro passo aqui é selecionar a impressora que você quer usar, né? Caso você não esteja com a impressora configurada já no seu programa, você pode vir aqui adicionar impressora e escolher o tipo da sua impressora, né? A marca certinho. O tipo de filamento que a gente vai utilizar, nesse caso aqui eu vou deixar o PLA mesmo, tá? E no canto direito, superior direito, eu tenho aqui, ó, clicando nessa aba, exatamente todas as configurações para o meu software de fatiamento. Aqui, pessoal, ó, nessas três linhas, eu consigo selecionar exatamente a quantidade de configurações que o software ele vai me dar para configurar, para editar, tá? Então, nesse caso, eu costumo deixar aqui, tá? Onde ele dá para mim aqui todas as configurações. Se eu deixar no Basic aqui, ele vai me dar automaticamente menos, tá, alterações, e por isso a gente coloca aqui para ter exatamente o controle de todas essas alterações, beleza? O primeiro passo aqui para peças mecânicas é recomendado uma altura menor de camada, para que a camada ela fique bem aderente ali uma em cima da outra. Então, para peças mecânicas, a gente vai utilizar aí de 0,16 milímetros, que seria isso aqui, ó, até 0,25 no máximo. Tá? Nesse caso aqui eu vou deixar 0,22 milímetros. A altura de primeira camada ela vai ser feita a partir da pré-configuração que você vai fazer. Então, caso você tenha acabado de pegar a sua máquina ou tenha usado ela por um período muito grande, é necessário que você faça essa calibração de primeira camada. É justamente ela que vai garantir que as outras camadas que vêm posteriormente a ela fique bem aderente, tá? E também ela não descolhe da mesa. Então, nesse caso aqui, o meu tá 0,25. A largura de extrusão ela vai ser sempre igual ao bico de impressão 3D. Você pode utilizar essa configuração para mais, dependendo do caso, né? Principalmente naquelas configurações onde a gente faz aqueles vasos para ele ficar mais resistente. A gente coloca aqui até 0,8 milímetros, mesmo estando usando um bico de 0,4. Mas para todos os outros casos, você vai deixar aqui igual. Beleza? Em paredes, é necessário, para peças mecânicas, usar de 3 a 6 linhas de parede. Nesse caso aqui eu vou deixar 3. Tá? Vindo aqui um pouco para baixo, ó, em ordem de parede, a gente deixa sempre de dentro para fora. Ou seja, ele vai fazer a impressão dessa forma aqui, ó. Posso vir em pré-visualização, depois de fatiar. A gente vai passar aqui pelas configurações do suporte certinho. Tá? Então, olha só, quando a peça está fabricando, se a gente ativa aquela opção de dentro para fora, o que ela vai fazer? Ela vai primeiro começar a construção da parede pela parte interna do modelo, olha só, e depois ela vai vir fazendo aqui, ó, a parte externa dele e por último a última linha de parede, tá? Que é a parte que a gente visualiza ali. Então, se a gente deixa assim, o que acontece? Se o material ele está com alguma deposição inconstante ou com alguma variação ali na composição da matéria-prima, ele acaba deixando aqui na parte interna, beleza? Então, voltando aqui em preparar, a gente pode utilizar essas duas opções, beleza? Para peças mecânicas, eu deixo aqui de dentro para fora, tá? Então, partindo aqui para outra aba, nós temos a parte superior e inferior, exatamente as partes de cima, né, e de baixo dela. Para peças mecânicas, a gente costuma deixar aqui, ó, de 5 a até 7 camadas, né? Quanto mais camada, mais resistente ela vai ficar. Porém, se você colocar muita camada, ela pode dar ali subextrusão, ou seja, ela vai depositar mais material do que o necessário em alguns ambientes, beleza? O padrão que a gente deixa aqui é linha, tá? Vamos partir aqui para o preenchimento. Para preenchimento, peças mecânicas é de 45% até 60%. Tá? O que é esse preenchimento aqui? O preenchimento nada mais é do que a matéria-prima que vai por dentro da peça.
Então, essa parte laranjada aqui, ó, é o preenchimento. Então, aqui a gente consegue colocar. Quando eu coloco, por exemplo, menos, né, eu vou colocar aqui 4%. Ele vai depositar automaticamente menos material na parte interna. Então, a gente quase não vê aqui esse preenchimento. Beleza? Então, aqui eu vou deixar 45%. Ele vai grade mesmo. E aqui a gente não configura mais nada. Beleza? Em material, a gente vai colocar exatamente a temperatura necessária para que o filamento ele seja depositado pelo bico com uma fluidez bacana. Tá? Então, se tiver muito baixa essa temperatura, ele vai ter dificuldade de sair pelo bico, e se tiver muito alta, ele vai sair com mais facilidade, que acaba acontecendo, né, da gente ter aquelas teias na peça. Então, aqui a gente consegue, né, configurar através do cubo de calibração, até mesmo alguns testes com peças menores. Isso é recomendado, principalmente quando você vai fazer uma produção maior, você já encontrar essa temperatura aqui antes mesmo da produção iniciar. Tá? Então aqui, fechando o fluxo, eu vou deixar 100%. O fluxo no suporte aqui, ó, eu vou deixar 60% para facilitar a retirada dele. Ou seja, quando ele estiver fazendo ali a impressão do suporte, ele vai depositar menos material. Tá? Fluxo inicial de camada eu vou deixar 105%, para ele justamente deixar mais material ali na base, né, na primeira camada, para que ela fique mais aderente ainda na mesa. Então, passando aqui de preenchimento e material, nós vamos para o ambiente de velocidade. Como eu estou utilizando uma FL-SAM V400, a velocidade que eu posso usar aqui é maior, mas você vai usar essa velocidade aqui dependendo da sua impressora 3D. Então não se apegue muito a isso, você vai ajustar aí de acordo com a sua impressora 3D. O percurso, olha só, a gente vai habilitar a retração, tá? Essa retração aqui, ela vai ser padrão, tá? Então, para Bowden, onde que aquelas extrusoras é mais distante do bico de impressão, a gente costuma deixar aí de 4 até 5 milímetros, tá? Para materiais flexíveis, essa retração ela pode aumentar até 9 milímetros. E para a Direct Drive, né, que é a extrusora ali próximo ao bico de impressão, a gente acaba deixando de 0,5 até 1 milímetro aí, já é o suficiente para essa retração, tá? A velocidade de retração você pode copiar aqui, ó, se você estiver tendo problemas, ou seja, se você, mesmo com a configuração da retração, você estiver tendo linhas indesejadas nelas, como teias e tudo mais, você pode deixar menos aqui, tá? Essa velocidade de retração, você pode deixar de 20 até 25 milímetros por segundo. Tá? Em percurso aqui a gente já passou. Refrigeração, quando se trata de PLA, a gente sempre vai deixar habilitado, tá? Para ABS a gente retira essa refrigeração. O suporte aqui é um dos pontos mais críticos dessa peça, né? Porque a gente vai precisar ter exatamente o suporte aqui, e se esse suporte ele não estiver bem configurado, acaba que essa peça aqui, ó, ela vai ser impressa no ar. Então, olha só, eu vou passar algumas características aqui para vocês importantes, tá, dessa configuração. E quando a gente vem aqui, ó, nessa aba de suporte, olha o que ele vai fazer lá na parte de baixo. Ele vai colocar um Brim, né, que é exatamente essas linhas aqui, ó, sendo criadas em volta da peça para ajudar na fixação. Esse Brim aqui a gente configura aqui, ó, aderência de mesa e Brim, tá? A gente coloca 15 linhas aqui mesmo, só que agora a gente vai configurar aqui o suporte. Quando eu venho construindo a minha peça, quando a impressora 3D vai construindo a peça ali, olha o que ela pode fazer, ó. Antes de começar a primeira base, a primeira camada da peça impressa, eu consigo colocar meio que uma cama, tá vendo? Nesse azul escuro aqui. Essa cama vai garantir que a peça, quando for impressa, ela não fique fazendo aquelas voltas, né? Porque se eu não tiver uma base fixa na parte inferior da peça, o que vai acontecer? O material, como ele está derretido, ele vai acabar depositando no ar, e esse material ele vai acabar ali derretendo mais do que o necessário, né? Então, para que ele fique retinho, né, exatamente com as tolerâncias que a gente colocou ali no programa CAD, a gente vai fazer essa cama aqui. Como é que eu faço essa cama? Dentro da aba suporte, eu tenho essa opção aqui, ó, chamada, olha só, interface do suporte, tá? Então, se ela não tiver habilitada, olha só o que acontece. A minha peça, a primeira base ali, ela vai ser construída basicamente no ar, né? Então, se eu vier aqui, ó, fatiar, vem em pré-visualização, olha o que vai acontecer, ó. Essa primeira linha, ó, ela vai depositar sem nenhuma referência na parte de baixo, tá vendo?
Então, por isso que é muito importante habilitar essa interface aqui do suporte. Habilitando essa interface do suporte, a gente pode habilitar essas duas outras opções também, ó, habilitar teto do suporte e base do suporte. E aqui a gente vai colocar essas configurações. Tá? Se eu quiser alterar um distanciamento, ou então alguma outra configuração, a gente consegue alterar por aqui. Tá? A distância entre essa cama e a peça que será impressa, ela tá aqui, ó, distância em Z do suporte. Então, se eu colocar 0,1 milímetro, por exemplo, ele vai, ao criar a primeira camada, né, da peça ali, ele vai subir só 0,1 milímetro. Como o bico tem 0,3 milímetros, 0,4 milímetros, perdão, se eu colocar uma altura muito baixa, o que vai acontecer? Essa peça ela vai grudar no suporte. Então, usa aí de 0,25 até 0,35 milímetros no máximo, que já dá ali o distanciamento ideal para que você consiga retirar o suporte com facilidade. Nesse caso aqui, a gente colocou aquela densidade lá no começo, né? E por conta dessa densidade, desse fluxo menor aqui da peça, acaba sendo muito mais fácil de retirar o suporte, ó. Então, essa parte aqui é a do suporte e essa aqui, ó, é a da parte superior. A gente mal consegue ver marcas aqui, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Se eu vier aqui e alterar essa dimensão, ela já vai sair automaticamente lá no programa, lá na máquina, quando ela estiver sendo impressa. Beleza? Fora isso, a outra configuração que eu passei anteriormente para vocês é essa aderência aqui a mais, né, de camada. E aqui a gente já consegue fatiar o modelo para visualizar exatamente como é que esse modelo ele vai ser fabricado. Aqui, pessoal, durante o processo de otimização no software de fatiamento, a gente já consegue observar algumas características, né? Algumas delas é exatamente, olha só, essa parte superior aqui, tá? Que consequentemente, por conta da deposição de material e por conta dele ter uma inclinação, ele vai deixar algumas marcas. Essas marcas aqui, por exemplo, ó, eu poderia evitar, olha só, piscadinhas, tá vendo? Eu poderia alterar diminuindo a altura de camada. Ou seja, se eu coloco uma altura de camada menor lá em qualidade, vamos lá, vou colocar 0,15 milímetros aqui, a gente já consegue perceber que por conta dessa altura de camada, olha só, ele já vai dar uma diminuída nessa escadinha. Então, se isso aqui for um aspecto, né, que vai fazer diferença aí na sua peça, você pode exatamente fazer isso. Tá? Outra coisa bastante importante que é necessário que você saiba aqui é no ambiente de paredes aqui, ó. A gente tem o alinhamento de costura. Eu posso deixar aqui o canto mais agudo, ele vai selecionar exatamente os cantos ali para esconder essa costura, ou eu posso deixar aqui, ó, especificada pelo usuário, ou além de especificada, né, eu posso colocar atrás, na frente, na lateral. Eu posso colocar aqui também aleatório. É o mais recomendado para peças mecânicas. Por quê? Porque ele vai fazer a divisão em toda a peça ali dessa costura, o que vai distribuir essa falta de resistência dependendo ali no ponto de costura, tá? Isso aqui é muito bom, principalmente para peças mecânicas onde a gente não tem ali o controle exato de resistência mecânica, a não ser que a gente faça exatamente esse processo aqui. E aí, me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você quer que eu traga mais conteúdo sobre modelagem e impressão 3D. Sugestões de vídeo você pode deixar aqui também, beleza? Se você quer se especializar, se aprofundar no mercado de modelagem e impressão 3D, ainda não sabe usar o Fusion 360, ainda não sabe usar o programa de fatiamento, que é esses daqui que a gente utiliza, eu tenho um curso de introdução para iniciantes, onde você aprende do zero ali tudo que é necessário para que você consiga criar e também produzir os seus produtos com extremo de qualidade. Se você quer conhecer, se você quer ser um aluno, basta clicar no botão abaixo que eu vou deixar aqui também, além do curso, tá o meu Instagram, onde você consegue conhecer mais sobre o nosso trabalho e acompanhar diariamente ali o que a gente faz, o que a gente produz. Beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Valeu!